lá, gente, vamos voltar a falar sobre coronavírus, sobre combate ao coronavírus. Agora eu tenho a honra, gente, de receber aqui no nosso estúdio uma pesquisadora, ela é catarinense e é uma das mulheres mais importantes do Instituto Butantan. Ana Marisa Chudzinski Tavazzi, está na ponta do link. Ela é responsável pela pesquisa do soro anti-Covid, soro Covid-19, o soro que vai ser curativo na prevenção aí de problemas mais graves para o paciente que está com coronavírus. Ana Marisa Chudzinski Tavazzi, que honra te receber aqui, viu? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A honra é minha, bom dia, muito prazer estar conversando com você aqui. Nossa, gente, olha só, ela é diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Butantan. Ela comanda 12 laboratórios e dezenas de pesquisadores. Então, ela está hoje aqui para contar para a gente que o Butantan já entregou tudo para a Anvisa e espera a resposta da Anvisa o mais rápido possível para poder começar, né, doutora Ana Marisa, a fase que vocês chamam de ensaios clínicos com esse soro anti-Covid. Conta para a gente como é que está esse processo. A expectativa deve estar enorme aí no Butantan, né? Na verdade, a coisa andou melhor ainda do que você está falando. Ontem à tarde, eu ainda não tenho detalhes, porque ainda não houve um pronunciamento oficial do Instituto, mas ontem à tarde a Anvisa já mandou uma nota dizendo que está autorizando o uso do soro para o teste clínico. Então, nós estamos realmente muito contentes e a expectativa é muito grande para a gente saber os detalhes, né, que a Anvisa colocou nesse documento. Então, ainda durante o dia de hoje, provavelmente a gente vai ter umas notícias mais novas ainda a respeito disso. Que Mas, coisa de verdade, boa! bem, você está Não, pegando em primeira mão, na porque verdade. ontem a gente conversava, gente, ontem eu falei com a doutora Ana Marisa, devia ser umas 3 horas da tarde, por aí mais ou menos, e ela dizia da expectativa para a resposta o mais rápido possível da Anvisa para essa liberação. Então, fico muito feliz de poder trazer essa informação aqui em primeira mão, porque o soro vai ser importantíssimo, né? Aliás, o Butantan faz soro há 120 anos, é referência no mundo para esse assunto, né? Então, é um soro, esse soro anti-Covid é esperadíssimo, principalmente nesse momento que a gente vive, né, doutora Ana Marisa? Na verdade, sim, é uma expectativa, né? Como você disse, o Butantan tem essa expertise há muitíssimos anos, desde que o Butantan foi criado, né? Há 120 anos. E a ideia do soro, na verdade, é assim, é ajudar, né? Diminuir a gravidade da doença ou evitar que pacientes que têm um risco ou alto risco evoluam para uma doença grave. Então, a expectativa hoje, né, diante do cenário que a gente está vivendo, é diminuir a internação das pessoas e diminuir, especialmente, a gravidade mesmo dessa doença. Então, essa contribuição a mais que o Butantan quer dar, né? A soroterapia é uma coisa bem conhecida, para vários tipos de doença a gente sabe que ele combate e resolve, e essa é uma tentativa a mais. Como é que funciona um ensaio clínico? Quais as etapas que são seguidas? Qual é a expectativa para que, de fato, o soro esteja liberado para todo mundo? Veja, apesar da gente estar 120 anos fazendo soro, isso é um novo produto, né? A gente parte de um vírus novo, faz todo o desenvolvimento. Então, nós passamos por todas as fases do desenvolvimento, né? Todos os testes para fazer o desenvolvimento, e agora a gente passa por 3 etapas claras de ensaio clínico. Então, o ensaio clínico ele é feito assim: a primeira etapa se utiliza uma quantidade, um número pequeno de pessoas, onde se define a segurança e as doses efetivas, né? Aí passa essa etapa, aí se expande para um número maior de pessoas e se define a eficácia. Então, isso é muito importante. Quando você está fazendo um desenvolvimento de um produto novo, essas etapas são cruciais. Você ter certeza que depois você pode expandir isso para a população em geral. Então, é isso que nós vamos começar, né? Nós devemos começar muito imediato, muito rapidamente, assim que tudo estiver conhecido em relação ao que a Anvisa liberou, com essa etapa que vai ser feita 1 e 2 ao mesmo tempo, devido ao problema que a gente está vivendo hoje, né? Que é de segurança
e efetividade das doses, número de doses efetivas. E aí depois vem a terceira etapa, que é já o uso efetivo. E aí vem a terceira etapa, que é a eficácia, que aí você expande para um número maior de pessoas e depois disso que fica definida a eficácia, quer dizer, você vê que naquela quantidade de doses que foi dito que era bom e que atingiria o efeito esperado, você expande para um número maior e realmente faz toda uma análise estatística mostrando que sim, é real. E aí você pode pedir um registro e isso pode ser disponibilizado. Mas deixa eu entender uma coisa, desculpa se a minha pergunta está equivocada, mas enquanto essas fases estão sendo feitas, vocês já estarão lidando com pessoas doentes? Ou seja, vocês já estarão ajudando? Claro, é exatamente isso, né? Nós estamos no meio de uma pandemia, né? Nós não vamos, a ideia disso é, mesmo que uma fase 2 já é com pessoas com a doença que se pretende alcançar o efeito. E como a gente vai estar fazendo fase um e 2 ao mesmo tempo, desde o primeiro momento, nós estaremos trabalhando com pessoas infectadas. Ou seja, desde o primeiro momento já estarão colaborando nesse momento tão crítico que a gente vive com o avanço da pandemia. Exato, essa foi a intenção desde o primeiro dia que nós começamos a fazer esse soro, né? A soroterapia sempre parte, né, do princípio que você vai estar tentando bloquear o agente infeccioso. Então, faz muito sentido você, desde o primeiro momento, já estar trabalhando com pessoas que estão infectadas. E qual é a avaliação que a senhora faz da vacinação? Que o Butantan está sendo extremamente importante. De 10 pessoas vacinadas no Brasil, 9 estão sendo vacinadas com vacina do Butantan. Qual é a avaliação que vocês estão fazendo aí? O Butantan ele saiu com isso, né? Hoje as notícias são que de cada 10 pessoas vacinadas, 9 são vacinadas com a vacina do Butantan. Então ele está tendo um papel importantíssimo nessa etapa inicial toda aí de vacinação, né? E claro, o Butantan está trabalhando 24 horas por dia, todos os dias da semana, para poder atingir o máximo possível, né, da população brasileira e ajudar nesse sentido. Claro, nós estamos orgulhosos, mas evidentemente a gente entende que isso é um papel do Instituto Butantan, né, é uma das missões do Instituto Butantan e ele está cumprindo a sua missão. Então, é isso que nós sentimos e a grande responsabilidade que tem o Instituto nessa situação toda. Alerta para essas novas variantes. Vocês se preocupam com essas novas variantes, tanto nesse desenvolvimento do soro, quanto no que diz respeito à vacinação? Sim, todos os estudos agora estão voltados, né, para o entendimento dessas novas variantes. Isso lá no começo, quando nós começamos a trabalhar, a gente não tinha bem essa preocupação, né? A gente trabalhou com a cepa original, tanto para o soro, como a vacina, a Coronavac veio, né, também da China com as primeiras cepas, mas, ao mesmo tempo, obviamente, a gente está testando, né, olhando se o soro e mesmo a vacina são capazes de atingir essas variantes que estão por aí. A cepa mais importante, né, que está circulando é a cepa de Manaus, a dita cepa P1, e a boa notícia é que tanto o soro quanto a vacina, nos estudos que foram feitos até o momento, são capazes de reconhecer esta cepa. Então, talvez pelo fato da gente utilizar o vírus inteiro, o vírus completo, né, falar um pouco mais do soro, que é o que eu estou mais à frente. Então, para a produção de soro, nós utilizamos o vírus completo, o que dá uma chance de serem produzidos anticorpos contra diferentes proteínas que compõem esse vírus. Então, a gente tem uma expectativa também que o soro consiga enxergar de uma forma um pouco mais ampla o vírus. Talvez por essa razão, nós estamos vendo o efeito, né, nas diferentes variantes que estão circulando. Para a gente fechar, gostaria de um alerta da senhora no que diz respeito aos cuidados individuais. Mesmo com soro, mesmo com vacina, cada um tem que fazer sua parte, né, doutora Ana Marisa? É evidente, quer dizer, a vacina é a grande coisa, né, de proteção, é a coisa mais inteligente que a gente tem para poder todo mundo ficar prevenido, mas nós não chegamos ainda na resolução do problema. Existe uma luz, claro, aí no fim do túnel, e ela já está meio na metade do túnel, mas não tem como. O isolamento social, as regras de proteção, a máscara, o álcool gel,
tem que ser muito, 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 dada muita atenção a tudo isso agora, porque justamente agora é que a gente tem que aproveitar, se cuidar e não deixar o povo tanto se infectar. Justamente para poder conseguir, com essas medidas, tanto soro quanto vacina, com tudo que está acontecendo aqui, segurar essa epidemia para a gente chegar num nível de poder viver normalmente como a gente viveu alguns anos atrás. É tudo. Então, é isso, a população deve se cuidar. Doutora Ana Marisa, mais uma vez, muito obrigada. Estou feliz da vida com essa entrevista, ainda mais com essa informação que a senhora trouxe em primeira mão aqui para a gente, que a Anvisa vai liberar a parte de ensaios clínicos aí desse soro anti-Covid-19. Por favor, temos contato da senhora, a senhora tem o nosso, vai nos mantendo informados sobre cada passo desses ensaios clínicos, sobre esses resultados, sobre tudo que vai acontecer a partir do uso aí do soro anti-Covid nos pacientes, evitando que eles fiquem em estado mais grave, que é o que vocês esperam e, claro, a gente também. Obrigada, viu? Uma honra recebê-la. 34 anos no Butantan, de Canoinhas, né, aqui de Santa Catarina, para ser responsável aí por uma das pesquisas mais importantes desse instituto, que é referência no mundo. Então, realmente é um prazer enorme tê-la hoje com a gente aqui, viu? Eu também te agradeço muito e é um prazer falar com o pessoal do estado que a gente nasceu, né? Então, muito obrigada. É uma honra para o nosso estado. Coisa boa. Até uma próxima. Obrigada. Um ótimo dia de trabalho aí para vocês.